Muito bem. Aqui no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver de uma maneira muito clara uma luta que acontece dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós vamos poder entender um pouquinho melhor por que nós queremos tanto fazer as coisas da maneira correta e nem sempre conseguimos. Por que a gente planeja a cada novo ano, a cada nova semana, a cada novo dia, fazer as coisas certas, agradar a Deus e fazer as coisas que tragam alegria dentro do lar, na família, no trabalho, e nem sempre conseguimos. Nós vamos descobrir aqui na carta de Paulo como que é necessário estarmos com uma mudança, uma transformação e alguém assentado no trono do nosso coração, para que possa dirigir a nossa vida, para que possa nos falar, para que possa nos dar a direção, o caminho por onde devemos seguir. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, vamos ler do verso 7 ao 15. Diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Bem, aqui Paulo faz uma pergunta. É a lei pecado? A lei é pesada? Não conseguimos seguir a lei? Ninguém conseguiu obedecer 100% a Deus? Então a lei é pecado? De modo nenhum, diz Paulo. Mas Paulo vem falar como a lei nos serviu, de que ela nos serviu, como que o Senhor trouxe através da lei um entendimento daquilo que é o certo, o correto, o bom e aquilo que é errado. O pecado, a palavra pecar significa errar o alvo. O alvo é a direção para a qual Deus nos criou para seguirmos. O nosso alvo é sermos semelhantes ao Senhor, pois eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos, todos nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós só estaremos em harmonia conosco mesmos, com o nosso coração, em harmonia com o universo que nos cerca, em harmonia com Deus, quando nós estamos dentro daquilo que Deus planejou para sermos. Deus fez o homem puro, inocente, santo, limpo. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança e deu ao homem a capacidade de escolher o livre-arbítrio, escolher entre o bem e o mal, escolher entre a santidade e a impureza, escolher entre servir a Deus ou servir ao pecado ou servir ao diabo. E aqui a palavra de Deus nos diz que Deus nos deu a lei. A lei não foi dada no jardim do Éden. A lei foi dada depois que o homem pecou, depois que o homem foi expulso do jardim. A lei foi dada tanto tempo depois de Adão. A lei foi dada a Moisés, foi dada ali no Sinai. E a lei, podemos pegar ali os 10 mandamentos e que se forem seguidos, se aqueles 10 mandamentos forem obedecidos, o mundo é um paraíso, o mundo é um Éden, é maravilhoso, é o céu na terra. Se ninguém roubasse, se ninguém matasse, se ninguém adulterasse, se ninguém cobiçasse, se ninguém mentisse, se os filhos obedecessem e honrassem seus pais, e se todos amassem a Deus de todo o coração. Esse mundo seria um paraíso. Mas nós vemos uma inclinação dentro de nós. Desde pequeninos, desde bebês, nós vemos essa inclinação para o pecado. E Paulo continua dizendo aqui: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei
está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Vamos meditar um pouquinho nessas palavras de Paulo. Ele disse que a lei nos mostra o certo e o errado. A lei nos mostra que cobiçar faz mal para nós, faz mal para o próximo e ofende a Deus. A cobiça é pecado. Desejar as coisas dos outros, ter inveja dos outros, que mal traz para o nosso coração, que mal traz para as pessoas que estão sendo invejadas. E isso ofende a Deus. Erra o alvo, não está dentro daquilo que Deus planejou para nós. Por isto, nós vamos ver aqui que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou a concupiscência. É interessante vermos como que aquilo que é proibido, se diz, não pode fazer, como que o ser humano tem aquela tendência para fazer, para desobedecer. Eles fizeram uma pegadinha há algum tempo aí de colocar um botão escrito assim, não aperte esse botão. E havia vários atores ali naquela praça, naquele lugar, e estava tudo combinado. Então a pessoa vinha, olhava e era tentada a apertar o botão. E quando ela apertava aquele botão, várias pessoas ali caíam no chão, como mortas, como atingidas por algo. E aquela pessoa que apertou o botão ficava desesperada. O que eu fiz? O que aconteceu? O que eu fiz? Para entender como que nós somos tentados a fazer aquilo que não devemos, aquilo que não devemos fazer. Eu me lembro de uma história que a gente contava para as crianças. A história de um homem que trabalhava em uma fazenda. E ali naquela fazenda, ele todos os dias ele reclamava por trabalhar e ele dizia, foi por causa de Adão que eu estou aqui suando, que eu estou aqui trabalhando de sol a sol. Se Adão não tivesse pecado, eu não ia ficar cansado, eu não ia precisar de trabalhar assim. Se eu estivesse no lugar de Adão, eu não teria desobedecido, eu não teria comido do fruto. E aquele homem repetia sempre, falava sempre essas palavras. E um dia, o dono da fazenda resolveu viajar. E chamou aquele empregado dele, aquele peão da fazenda, e disse, olha, eu vou viajar e você vai cuidar da fazenda. Você não vai fazer nada de esforço, você tem apenas de abrir a casa para que entre o ar na casa e fechar, pela manhã você vai abrir e fechar ao anoitecer. Só isto, abrir e fechar. Mas tem um detalhe, olha, tem um cômodo aqui da casa que eu não quero que você abra. A chave está nas suas mãos, mas não abra, certo? Certo, patrão, pode viajar descansado que eu vou cuidar de tudo. E o patrão viajou e aquele homem vinha, abria a casa e deitava na rede e comia das frutas que tinha na cozinha e se alegrava ali e ao anoitecer fechava. Mas então aquele quarto fechado o atraía. E ele pensava, o que tem nessa porta fechada? O que tem aí dentro? Eu vou dar só uma olhadinha. E um dia ele abriu só uma beiradinha. Estava tudo escuro. Ele pensou, não tem nada aí. Mas cada dia aquela curiosidade, o que será que tem aí dentro? O que será? E um dia ele abriu um pouquinho mais, tudo escuro, silêncio. Fechou e a curiosidade, deve ter alguma coisa. O patrão não ia falar para ele não abrir se não tivesse nada. Então um dia ele abriu aquela porta para valer e uma ave
que estava ali naquele quarto fechado, saiu e voou para fora. E ele ficou desesperado, e agora? Tentou buscar aquela ave e ela foi embora. O patrão voltou e procurou saber como foi. Tudo bem, patrão. E ele morrendo de medo de ter de contar o que acontecera. Então o patrão abriu aquela porta e disse: você deixou a ave escapar, você desobedeceu. Ele falou: desculpa, foi muita curiosidade e tal. E o patrão lhe disse: está vendo? Você disse que se estivesse no lugar de Adão, você não teria desobedecido. Às vezes pensamos assim. E Paulo está falando exatamente isto, que aquilo, se a lei não nos mostrasse o pecado, mas quando mostra, não faça, não aperte, não abra, parece que aquela inclinação pecaminosa aguça dentro de nós o desejo de pecar. Paulo está falando sobre o homem natural e ele continua dizendo assim: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo está mostrando esta lei do pecado que guerreia dentro de nós, que nos leva a fazer aquilo que não queremos. A pessoa que está no vício não consegue se ver livre. Mas nós sabemos, Paulo ele vai falar aqui no capítulo 8 sobre a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me libertou e liberta você também desta lei do pecado. Vamos buscar o Senhor? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Ó Senhor, eu tenho pecado, eu tenho feito aquilo que é mal aos Teus olhos. Perdoa-me. Enche-me do Teu Espírito Santo e ajuda-me a vencer o pecado, a vencer o vício, a andar em Tua presença, fazendo aquilo que é a Tua vontade. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e para sempre. Pai, e que as pessoas que nos assistem agora recebam um toque do Senhor que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que traz os dons, que traz a paz, que traz a cura, que traz a libertação. Abençoe cada lar, cada pessoa que nos assiste, com a Tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.